Coube a mim ministrar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Eu quero fazer com muito tremor e muito temor, tendo em vista a palavra que Deus compartilhou ao meu coração no último domingo, enquanto o pastor Josué ministrava sobre a obediência completa. De tudo que ele ministrou, caiu muito forte no meu coração, mais um versículo do texto que ele leu foi muito forte, e a partir dali, Deus então me levou a desenvolver esta palavra com o tema perpetuando a bênção da obediência. Fala comigo, perpetuando a bênção da obediência. Eu quero convidar para aqui, por favor, o Moisés, o Josué, o meu Moisés, o meu Josué, que vão ministrar junto comigo. E eu quero convidar também aqui o Luciano. Hoje pela manhã foi outro Luciano. Hoje, agora à noite, é o Luciano Piornedo. Sobe para cá. O que não falta nessa igreja são Lucianos e Vanessas. Então, quando você chama Luciano, eles dizem assim, qual deles, pastora? No último domingo, o pastor Josué nos trouxe uma mensagem poderosa. Você pode perguntar assim, é uma série, pastora? Bom, o Espírito Santo conduziu dessa forma. Nós não havíamos programado uma série para o mês de novembro, mas o Espírito Santo conduziu dessa maneira. E na última semana, ele compartilhou sobre a queda das muralhas de Jericó e a tomada da terra prometida pelo povo de Israel, e compartilhou conosco a importância de um coração obediente, de um coração que obedece completamente ao Senhor. E Josué é um exemplo para nós, aquele que obedeceu completamente ao Senhor. Nós sabemos que Moisés tirou o povo da terra prometida. Vem aqui, Moisés. Tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Moisés, eu escolhi um Moisés assim, pouquinho mais velho que Josué. Só alguns dias mais velho que Josué. E Moisés conduz o povo por 40 anos no deserto. Dá voltas aí no deserto, Moisés. E o povo segue Moisés. Não foi fácil seguir Moisés. Moisés não era um homem perfeito. Moisés não era um líder, um líder sobrenatural. Moisés era um homem comum. Então eu imagino que Josué e que aqueles que seguiam Moisés juntamente com Josué pensavam, meu Deus, aonde esse velho vai nos levar? Mas eles estavam entendendo que aonde ele ia era porque Deus estava conduzindo desta forma. Chega um momento, depois de rodarem muito aquele deserto, Moisés, como todos sabem, Moisés perdeu a paciência com o povo. Moisés ficou irritado com o povo, e pela irritação com o povo, ele mostrou o que estava dentro dele, porque nós mostramos do que somos construídos quando nós nos deparamos com uma situação adversa. Então, quando alguém nos irrita, nós mostramos o que tem dentro de nós. E naquele momento, Moisés mostrou que ele tinha um pouquinho de ira, e ele tinha um pouquinho de autossuficiência, mas não foi por isso que ele foi reprovado por Deus, que Deus não considerou todo o trabalho que ele tinha feito. Ele simplesmente não conseguiu chegar ao ponto final daquilo que tinha sido o chamado do Senhor. Deus disse que ele conduziria o povo à terra prometida, mas porque Moisés se irritou, Moisés mostrou o que estava dentro dele, e ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então Deus disse, Moisés, é o seguinte, você conduziu o povo até aqui, mas a partir de agora, meu filho, eu vou te recolher, e quem vai conduzir o povo à terra prometida é o meu filho Josué. Então Moisés chega para Josué e dá uma orientação para Josué. Josué, filho de Num, você atravessará o Jordão e conduzirá esse povo para herdar a terra que mana leite e mel. Nossa, essa voz está parecendo até a voz de Deus, Não é nem a voz de Moisés somente, Ele encarnou aqui o personagem de Moisés. E Josué então eu penso que Josué fica olhando para Moisés e fala assim, eu mesmo. Mas ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo, Josué sabia que já estava depositado dentro dele tudo o que era necessário para cumprir a missão e para cumprir o propósito do Senhor. E eu quero dizer para você hoje que dentro de você já está depositado tudo que o Senhor, tudo que você precisa para realizar a missão que o Senhor tem te entregue. E a Bíblia diz que Moisés morreu. Josué então chega para o povo e fala: gente, é com estes mesmo que eu vou entrar na terra prometida. Olha para aquele povo rebelde, aquele povo que murmurava, e aquele povo que, filhos de pais que murmuravam, filhos de pais rebeldes, mas era uma nova geração que estava com Josué. E Deus dá um comando para Josué, e sobre isso o pastor Josué ministrou domingo passado. O comando era para entrar na primeira cidade fortificada da terra prometida. E Deus deu uma estratégia muito louca, uma estratégia, sabe, que parecia que Deus estava fora da casinha. Como que o povo vai entrar numa cidade, vai derrubar as muralhas, marchando e tocando buzina? Como vai assustar um povo? E lá vai Josué, obediente à voz de Deus. Lá vai os 7 dias. Vai lá, eu vou contar dessa vez, pastor Josué. Os 7 dias, o povo em silêncio. Não vai faltar fôlego. Foram 6 dias dando voltas em Jericó. Não caia, Josué. Foram 6 dias dando volta, e no último dia deveriam ser 7 voltas. Enquanto tocasse a trombeta, o povo deveria ficar em silêncio. E no final eles deveriam dar um grito. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Vamos fazer o grito? Pastor Josué quer fazer o grito. Quando ele tocou, quando a buzina tocou, o exército que estava seguindo Josué, você está seguindo Josué? Amém? Você está seguindo Josué? Daqui a pouco você vai entender quem é o seu Josué. Quando Josué toca a trombeta, vem o comando que foi dado para o povo, porque não adianta Deus dar um comando para o líder, e quando chegar na hora do povo, o povo não fazer o que deve fazer. Porque as muralhas daí não vão cair. E nós temos uma cidade para derrubar as muralhas. Nós temos uma cidade para conquistar. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Uau! Uau, vocês ensaiaram durante a semana? Foi demais. Pode sentar, por favor. As muralhas caem. Uau, o povo entra. Mas eles não estavam entrando numa cidade comum, eles estavam entrando em uma cidade perversa, em uma cidade pecadora, em uma cidade contaminada por todos os deuses. Era uma cidade que adorava Baal, era uma cidade que adorava Moloque, era uma cidade que tinha sido, que a sua estrutura espiritual estava completamente demonizada. Era uma cidade onde as crianças, os recém-nascidos, eram colocados nos braços de Moloque, e ali havia um azeite incandescente, e essas crianças eram sacrificadas. Era uma cidade onde a injustiça social reinava. Era uma cidade onde a imoralidade reinava.
Era uma cidade que era conhecida no seu tempo como uma das cidades mais perversas, que adorava todos os deuses dos amorreus. Então o povo estava entrando numa cidade aonde a longanimidade de Deus já havia terminado. Você sabe que Deus é longânimo, a misericórdia de Deus é por conta da sua longanimidade. E por falar nisso, você é longânimo? Porque muitas vezes nós ficamos perguntando para Deus: ó Deus, por que que o Senhor destruiu Jericó? Por que que o Senhor não converteu todo o povo de Jericó? Senhor, por que que o Senhor não converte toda a terra? Porque o Senhor, sendo um Deus todo-poderoso, o Senhor poderia fazer uma obra sobrenatural e o coração de todos os homens se renderem diante do Senhor, e a partir deste momento, então a terra viveria em paz, as guerras terminariam, Deus, as violências terminariam, os abusos sexuais terminariam, as mortes prematuras terminariam, a destruição das famílias terminariam. Então Deus, por favor, por que que o Senhor não faz dessa forma? E pensando em Jericó, por que que Deus destruiu a cidade de Jericó? Muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê um Deus e diz assim: nossa, esse Deus é vingativo, esse Deus é sangrento. Quantas vezes você já se deparou com pessoas dizendo: Deus não é amor, porque se Deus fosse amor, não haveria tanta guerra lá no Antigo Testamento. Sabe, a longanimidade de Deus já tinha se estendido até o ponto de Deus desejar destruir o povo de Jericó. Vou te perguntar: até onde vai a sua longanimidade? Uma pessoa peca contra você, você vai e perdoa e diz assim: ok, eu vou continuar casado com você, seu marido. E daí no mês seguinte ele peca de novo, e aí você diz: tá bom, meu amorzinho, eu amo você, eu te perdoo. E aí no terceiro mês, e no quarto mês, e chega a 3 anos, e chega a 4 anos, e você vai perdoando, e você vai perdoando, e a pessoa não muda, e a pessoa não muda. Tem pessoas que a longanimidade vai até 5 anos de casamento, outras até 10, outras até 15 anos. Mas chega uma hora que vomita: se eu e você somos assim, por que Deus não seria? A sua longanimidade, por maior que seja, mais estendida que ela seja, não chega a 1/1000 da longanimidade de Deus. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, que aquele povo de Jericó muitas vezes ouviu o que Deus tinha para eles. Muitas vezes eles foram confrontados nos seus pecados. Muitas vezes eles foram confrontados na sua idolatria. Muitas vezes Deus levantou pessoas para levar boas novas para aquela cidade. Peraí, pastora, mas a Bíblia não mostra isso. O que prova? É porque Deus não deixa a terra sem uma testemunha. O porquê não está na Bíblia os profetas que foram mandados para Jericó? Simplesmente porque a Bíblia, ela descreve a história do povo de Israel. Agora, Deus nunca deixou a terra sem um testemunho. Deus nunca deixou a terra sem alguém para anunciar a cultura do céu na terra. E se você quiser, leia o Fator Melquisedeque, que é um livro que eu indico. No Fator Melquisedeque você vai entender como que Deus trabalha, como Deus funciona. Você vai ver lá Abraão se encontrando com Melquisedeque. Abraão era o pai da fé. E de onde surgiu Melquisedeque? E Jesus vem da linhagem de Melquisedeque. Jesus não vem da linhagem de Arão, do seu sacerdócio. Então no Fator Melquisedeque você vai entender que Deus nunca deixa a terra sem um testemunho. Deus sempre vai levantar. E quando ninguém falar, a consciência do homem vai dizer: está errado. Não era assim antes de você conhecer Jesus. Ninguém tinha mostrado para você a palavra de Deus. Ninguém tinha ensinado para você que mentira, que você não deveria mentir. E cada vez que você mentia, você se escondia. Por quê? Porque você sabia que era errado. Então o povo de Jericó, pelo seu coração obstinado, chegou ao nível de estender a longanimidade de Deus de tal forma que veio o juízo sobre a cidade.
Mas Josué entra na cidade, e lá ele encontra uma mulher. Essa mulher chamava-se Raabe. Fala, Raabe. Olha para o seu irmão e diz: você é Raabe. Você é Raabe que foi tirado de Jericó. Mas por que será que aqueles espias foram cair exatamente na casa de Raabe? Eu quero que você leia comigo Josué. Não, você ainda não vai morrer, fica aí. Obrigado, pastor, pela sua tolerância comigo. Ele falou em casa: você não vai querer que eu dê aquelas 6 voltas hoje, né? Eu falei 7, não vai ser 6, vai ser 7. Aí lá, Josué capítulo 6. Então, antes de Josué 6, você vai lá para Josué capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler todo o texto. Mas Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora nós vamos, essa foi a palavra que Deus falou para Josué. Agora nós vamos para o capítulo 2. No versículo 10. A partir do 8. Não 10, 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, e de minha mãe, e de meus irmãos, e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Por que os espias, entraram exatamente na parte do muro que chegava na casa de Raabe? Será que Deus decidiu matar todos os outros? E porque Raabe era especial para Deus, então Deus decidiu livrar Raabe da morte? Estaria Deus fazendo acepção de pessoas? Não foi coincidência os espias chegar na casa de Raabe, mas Deus encontrou em Raabe um coração arrependido, porque Raabe declara nesse texto que ela tinha ouvido falar, que o povo tinha ouvido falar, então toda a cidade provavelmente tinha ouvido falar, mas Deus encontrou no coração de Raabe algo especial que não encontrou no coração do restante da cidade. Deus encontrou no coração de Raabe temor a Deus. Deus encontrou no coração de Raabe a disposição de se arrepender e servir ao Deus do povo de Israel. Então Deus envia os espias e diz: entre exatamente naquela casa. Naquela casa você vai encontrar a Raabe. Deixa eu te falar. Deus mandou alguém entrar na sua casa porque sabia que você é Raabe. Sabia que no teu coração tem temor a Deus.
Sabia que quando você conhecesse verdadeiramente o Deus eterno, você se renderia diante dele, você confessaria os seus pecados, você se arrependeria e você passaria a adorar ao Deus eterno. Raabe é recolhida daquele lugar, mas com ela vai toda a sua parentela. Olha ao seu redor, onde estão os seus parentes? Os teus parentes estão aqui? O teu pai, a tua mãe, porque a Bíblia diz que foi pai, foi mãe, foi irmãos. Toda a parentela foi liberta, foi livre da morte por conta do coração de uma mulher. Ela é livre, ela segue o povo de Israel. E a Bíblia diz, e agora nós vamos entrar na mensagem, só agora. Nós vamos entrar na mensagem. Josué, capítulo 24, do 24 ao 31. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, desaparece. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Este líder seguia Josué. Ele passou com Josué por Jericó. Ele viu a queda das muralhas. Ele viu como Deus deu vitória para Josué e para o exército, não somente em Jericó, mas em todas as outras cidades. Este líder, ele foi discipulado por Josué. Esse líder, ele foi ensinado por Josué. Mas este líder ouviu, assim como a pedra, viu o texto que eu li? Que Josué diz que esta pedra será uma testemunha contra nós. Até a pedra ouviu. Uma declaração que Josué fez. Em Josué capítulo 6, versículo 26. Esse líder ouviu essa declaração. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Depois que esta geração morre, o povo se desviou dos ensinamentos. Nós vamos encontrar lá em Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A geração de Moisés não falhou no discipulado geracional. A geração de Josué não falhou no discipulado geracional. Mas a geração que viveu depois de Josué deixou uma lacuna no discipulado das gerações. Esta lacuna gerou desobediência às leis do Senhor. Esta lacuna levou o povo à apostasia. E a consequência da apostasia foi uma perseguição geracional e uma maldição geracional.
A pergunta que quero fazer para você: de que geração você faz parte? Da geração de Moisés? Da geração de Josué? Ou da geração pós-Josué, que não se responsabilizará por discipular os seus filhos, que não quer se responsabilizar por discipular sua cidade, que não quer levar adiante as histórias que não são histórias, que não são fábulas, mas aquilo que Deus fez na sua própria vida? Que geração eu e você queremos ser? Havia uma palavra declarada por Josué, e era uma palavra de maldição, que o próprio Deus declarou para quem reconstruísse aquela cidade. Falar sobre maldição, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas dizem: por que a gente constantemente tem que ficar falando sobre maldição? Constantemente tem que ficar falando sobre o pecado. Porque é o pecado que atrai a ira e as consequências desastrosas na vida do homem. O maior inimigo do homem não é o diabo, não é o mundo. O maior inimigo do homem é o próprio homem, quando ele decide desobedecer a Deus. Esta geração falhou no tempo de Josué, mas não vai falhar nesse tempo. Amém, Luciano? Essa geração não está falhando nesse tempo. Essa geração está aqui com seus filhos. Essa geração está aqui com seus discípulos da célula. Essa geração está discipulando, sim. Olha para quem está do seu lado e diz: você também não vai falhar. Você não vai deixar uma lacuna no discipulado geracional. Amém? Obrigada, Luciano. Você não vai falhar, meu irmão, em nome de Jesus. Juízes capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. O próprio Deus falando com o povo. Eu disse: jamais, fala comigo, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Uau, fala glória a Deus. Eu tenho uma aliança com a cruz. Você tem uma aliança com Cristo. E Ele jamais vai quebrar essa aliança com você. Isso te alegra? Então aplauda o Senhor. Para quando o povo passasse por ali, os filhos perguntassem: ô pai, por que nós não habitamos neste lugar? Por que essa cidade está nos escombros? Filho, quando nós entramos na terra prometida, essa cidade adorava a Baal, essa cidade adorava os deuses dos amorreus. Então o nosso Deus, não foi o nosso grito que destruiu, que caiu, que fez com que a muralha caísse. O nosso Deus, pela nossa obediência, derrubou os muros e nós entramos na cidade. E Deus disse que maldito o homem que levantasse esta cidade novamente. Então, filho, nós não vamos levantar essa cidade, porque nós não queremos pagar para ver. Nós não queremos pagar para ver, filho. Aqueles escombros faziam o povo de Israel lembrar e temer ao Senhor, e manter no seu coração um temor ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos da igreja em que mensagens muitas vezes pregadas que geram um temor, ela é rejeitada. Eu não vou para a igreja para ter medo de Deus. Não, mas você não deve ter medo de Deus, mas você deve ter temor a Deus. Você deve temer a Deus, porque Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas Deus também é justo. É Deus quem amaldiçoa e é Deus quem abençoa. Não é Satanás que lança maldição sobre a sua vida, mas é Deus que permite as consequências das suas próprias decisões. Porque maldição não vem com míssil teleguiado, meu irmão. Sabe, maldição não vem da seguinte forma: olha, eu vou mandar uma maldição para aquela pessoa lá. No tempo de Josué, quando Deus libera essa maldição através da boca de Josué, e nenhum profeta, nenhum líder gosta de liberar uma palavra de maldição, mas foi o próprio Deus que liberou essa palavra através de Josué.
Quando Josué liberou aquela palavra, Deus no seu coração não disse assim: sabe o quê? Eu vou lançar essa maldição sobre Iel. É Iel que vai reconstruir, e eu vou destruir Iel. Eu vou roubar os filhos de Iel. Deus não é sádico. Deus não é sádico para lançar um míssil teleguiado com nome estabelecido. Mas por que a maldição chega? Por causa das portas de legalidade, por conta da desobediência. 500 anos se passaram e Iel abriu uma porta: eu vou reconstruir esta cidade. Volto a dizer, talvez ninguém tenha ensinado Iel sobre isso, mas talvez tenha acontecido com Iel aquilo que às vezes acontece conosco. Nós sabemos, e mesmo assim, a gente paga para ver. Coração obstinado. Eu sei que isso vai atrair consequências desastrosas para a minha vida. Eu sei que isso vai atrair consequências desastrosas para a minha família. Mas eu vou pecar. Eu vou desobedecer a Deus. Eu sei que Deus não abençoa isso, mas eu vou fazer. Afinal de contas, a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela vai me perdoar. Quando eu me arrepender, eu vou ser perdoado. Então, com o perdão, está tudo resolvido. Foi tudo passado a limpo. Tá, mas e os filhos que morreram? E o casamento que foi destruído? E o lastro de maldição que você deixou na sua família? E mais, as sementes de maldição que você está lançando para os seus descendentes? O perdão sim é incondicional, mas a consequência, meu irmão, ninguém vai sofrer a consequência a não ser você. Eu quero falar um pouquinho com você. Será que o nosso coração neste tempo está pagando para ver? Ou está crendo verdadeiramente na palavra de Deus? Voltando para Iel, se nós caminharmos na possibilidade de que ninguém ensinou Iel, houve uma desobediência, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio que nós devemos ensinar os nossos filhos no levantar, no sentar, no caminhar, por onde nós estivermos andando, nós devemos fazer memória para os nossos filhos, dos feitos do Senhor. Nós precisamos ensinar sim os nossos filhos, nós precisamos discipular sim os nossos filhos. E quando está se falando de filhos, não está se falando só de filhos do ventre, mas todos aqueles que o Senhor traz para o seu oikós, todos aqueles que o Senhor traz para perto de você, atraídos pela graça dEle. Provavelmente Iel não tem ouvido do seu pai: filho, não entra neste lugar, porque por ali eu já passei. Filho, sabe por que o pai não vai nesse antro de perdição ali, filho? Porque lá eu já passei. E eu lembro, hoje pela manhã até falei sobre isso. Eu lembro, filho, que quando eu estava com a sua mãe, dentro daquele lugar, movido pelo alcoolismo e pelo ciúme, eu quebrei a cara de um sujeito dentro daquele lugar. Então, filho, você não vai construir a sua vida naquele lugar. Você não vai edificar a sua vida sobre as bases que Deus amaldiçoou. Eu sou Raabe, que fui tirado de lá. Pela misericórdia de Deus eu estou vivo, filho. Pela misericórdia de Deus, filho, eu passei pelos antros de imoralidade. Pela misericórdia de Deus, filho, eu me relacionei tanto, de forma tão promíscua, que eu espalhei filhos por toda a terra. Mas eu estou dizendo para você, filho, não faça isso, meu filho, porque eu já passei por aquele lugar. Isso é base, isso é um fundamento maldito de Jericó. Filho, não passe por este lugar. Agora nós temos coragem de fazer isso, meus irmãos.
Nós temos coragem de desagradar os nossos filhos e dizer: não caminhe por este lugar, porque se você edificar a sua vida sobre os escombros de Jericó, sobre a fundação de Jericó, essa fundação é maldita, filho. Eu já vivi este tempo, mas você não vai viver. Olha para quem está do seu lado e diz: você não vai viver. Porque você foi Raabe que foi tirado de lá. Agora pensa Raabe. Lembra de Raabe? Raabe sai com o povo de Jericó, leva os seus filhos, leva seu pai, leva sua mãe. E aí de vez em quando ela diz assim: ô Josué, eu posso voltar um pouquinho lá para ver os escombros de Jericó? Estou com uma saudade de Jericó, Josué. Posso voltar um pouquinho lá? O que você acha que Josué falaria para Raabe? Josué, olha só, não tem mais nada lá, não tem mais nenhum altar de Baal lá. O que você acha, Josué, de eu voltar lá e construir a minha casa lá? Josué permitiria? Josué falaria para Raabe: não, Raabe, maldito o homem que reconstruir Jericó. Você não vai mais reconstruir sobre aquelas muralhas, você não vai reconstruir mais sobre aqueles escombros. Você vai reconstruir agora. Você vai construir a sua vida sobre a rocha inabalável. Você vai construir a sua vida sobre a palavra do Deus Altíssimo. Josué, Raabe, a sua vida vai ser edificada sobre a palavra do Deus Altíssimo. Ele te salvou de Jericó. Não é para você voltar para lá e tentar reconstruir o que Deus amaldiçoou. E Raabe foi obediente nesse. Raabe prova na palavra de Deus que ela foi obediente. Ela edificou tanto a vida dela na palavra do Deus Todo-Poderoso, que ela se tornou parte da genealogia da rocha chamada Jesus Cristo. Você tem saudade de Jericó? Você tem saudade do Egito? Sabe, muitos dos nossos irmãos dos dias de hoje sofrem uma amnésia. Não lembram de onde Deus os tiraram. Não lembra da vida desgraçada que vivia enquanto adorava outros deuses. Mas é que tinha algumas vantagens enquanto adorava outros deuses. Então essas vantagens faz com que muitas vezes a gente tenha uma saudade de lá. E aí a gente está na terra prometida, está agora vivendo no reino de Deus, em uma aliança inquebrável com Cristo, porque Cristo não quebra conosco a aliança, Ele jamais vai quebrar esta aliança. E aí a gente está na terra que mana leite e mel, na terra que alimenta nosso corpo, alma e espírito, na terra que traz paz, na terra que traz alegria, na terra que traz satisfação, na terra que traz a bondade e a benignidade do Senhor na nossa vida todos os dias, na terra que traz um propósito para a nossa vida. E a gente olha para aquele leite e mel e a gente diz: ai, estou enjoado disso. Sabe, estou enjoado, não tem graça. Não tem graça esse leite, este mel que tem no reino. Sabe, não tem graça vir para a igreja domingo à noite, voltar para casa com a minha família e poder jantar com a minha família, sem estar embriagado e sendo levado para a cama pela minha esposa. Não tem graça no sábado à noite eu não ir para os pagodes da vida e encher a cara e destruir o meu casamento. Não tem graça, porque eu já não estou mais investindo o meu dinheiro naquilo que me trazia satisfação, o cigarro, a droga, a promiscuidade. Aí não tem graça, a vida com Deus não tem graça. Só valoriza a terra prometida. Só valoriza a terra prometida aquele que verdadeiramente nunca se esquece do Egito que saiu.
nunca se esquece do Jericó que saiu. Eu tenho certeza que Raabe nunca se esqueceu. Eu tenho certeza que Raabe nunca se esqueceu que ela era uma prostituta em cima das muralhas de Jericó. Ela era uma mulher rejeitada pela cidade. Ela era uma mulher valorizada por conta do sexo que ela oferecia, mas ela não tinha valor algum para aquela cidade. E de repente o próprio Deus escolheu a casa dela. Meu irmão, o próprio Deus escolheu a sua casa. Entre milhares dessa cidade, o próprio Deus escolheu a sua casa. E Ele mandou um espia para dentro da sua casa. Ele mandou um mensageiro para dentro da sua casa. Mulheres e homens oraram por você. Enquanto a intercessão estava sendo levantada por você, o Espírito estava lá espiando você, para ver o momento adequado, para ver o momento certo, aonde o mensageiro ia chegar e ia dizer: eu tenho uma boa nova para você. O que você precisa, você não vai encontrar aqui, mas você vai ali na Santos Dumont 1195, porque ali tem uma igreja que tem o que você está procurando. E você sabe aonde que você recebeu essa palavra. Não foi? Sabe, Deus vai sondando as famílias e vai olhando, vendo a oportunidade, o momento. Tá com um problema muito sério, é o momento. A intercessão está preparando o ambiente, o espia está ali. Aí vai o mensageiro e traz a palavra que você precisa e diz: eu quero Jesus. Meu irmão, o que você está fazendo com isso? Por que voltar a reconstruir nos escombros? Por que voltar a reconstruir nos escombros? Sabe o que aconteceu com você? Aconteceu com você o que aconteceu com o menino de 8 anos. A Bíblia conta lá no primeiro livro de Reis, de um menino de 8 anos, que passou a reinar sobre Israel. Ele começou a reinar sobre Israel e ele era filho de um dos reis mais reprovados por Deus. Um dos reis que mais desobedeceram a Deus. Mas ele é colocado como rei. Aos 8 anos de idade ele começa a governar. E a Bíblia diz que aos 18 anos de idade ele já estava derrubando todos os postes sagrados de Baal. Ele já estava terminando com todos os cultos aos deuses estranhos em Israel. Ele estava chamando o povo para adorar a Deus. E aí ele chama um sacerdote e diz: olha, nós agora precisamos limpar o templo. Nós precisamos preparar o lugar de adoração ao nosso Deus. Então vocês vão para o templo e vocês limpem o templo, façam uma faxina no templo. E os sacerdotes entram no templo e começam a fazer uma faxina no templo. E de repente o sacerdote encontra um livro. E neste livro ele começa a ler. Olha que interessante, o sacerdote encontra o livro. Então era um sacerdote que não estava vivendo de acordo com o livro. E ele encontra o livro, e ele começa a folhear aquele livro, e ele começa a ver os feitos do Senhor, e ele começa a ouvir Deus falando com ele a respeito dos mandamentos, das maldições. Eu abençoarei aqueles que me amam até 1000 gerações, mas amaldiçoarei os que não me obedecem até a 4ª geração. E ele começa a ver aquilo, e ele vai para o rei. Rei Josias, olha o que eu encontrei no templo. E a Bíblia diz que o rei Josias, ele pega aquele livro e ele começa a ler o livro. O pai dele não o discipulou. O pai dele não o ensinou. Ele não tinha sido edificado sobre uma base sólida dos princípios da palavra de Deus.
Mas Deus escolheu Josias naquela geração, assim como escolheu você, e você encontrou o livro. Você encontrou o livro. O que você está fazendo com este livro? Eu lembro que desde muito pequena, nós tínhamos na nossa casa um livro. Era um livro de capa preta, que na página do Salmo 91 já estava tudo amarelado. Era um livro de capa preta e na capa do livro tinha uma cruz. E eu olhava para aquele livro e eu dizia: uau, que livro bonito. Era um livro que tinha sido comprado, tinha vindo como brinde de uma enciclopédia chamada Barça. Quem teve Barça na vida? Ô, meu irmão, você tem mais de 50 anos então. Hoje os nossos filhos estão, com 350 mil enciclopédias ali no celular. Mas nós somos do tempo da Barça, né, Cássio? No tempo da Barça. E estava aquele livro lá. Mas com aquele livro, minha mãe se mantinha idólatra. Com aquele livro, nós continuávamos adorando a deuses estranhos. Mesmo com aquele livro, ela me consagrou. Ela me consagrou a deuses estranhos. Com aquele livro, a nossa família não estava sendo edificada nas bases do Evangelho. Mas de repente aquele livro passou a fazer diferença na nossa vida. De repente aquele livro, quando abríamos aquele livro se tornou revelação para o nosso coração. Eu tinha 8 anos de idade e aquele livro começou a se tornar revelação para o meu coração. Aos 18 anos de idade, o livro já fazia parte da minha vida, era o principal livro da minha vida. Aos 19 anos, eu fui fazer teologia, porque eu queria aprender mais sobre o livro. O que você está fazendo com o livro? Olha para o seu irmão agora e fala: onde está o teu livro? Aonde está o teu livro? Está escrito no seu coração as palavras deste livro? Você está ensinando para os seus filhos, ao sentar, ao levantar, ao deitar e ao caminhar, você está ensinando as palavras deste livro? Ou você está permitindo que seus filhos sejam edificados sobre as ruínas de Jericó? Ou você está aprovando na vida dos teus filhos aquilo que Deus reprova? Ao contar para os filhos de onde Deus o tirou, você vai mostrar para eles o caminho que você fez. E se o caminho que você fez foi um caminho que trouxe consequências para a sua vida, por que você vai permitir que o seu filho siga o mesmo caminho? Nós estamos vivendo um tempo de cristianismo, em que cristãos estão se apresentando diante dos juízes de paz e assinando como testemunhas de casamentos homoafetivos, edificando sobre o que Deus amaldiçoou. Agora, em nome de tantas ideologias aí, que não vou colocar o nome aqui, porque não quero dar ibope para isso, mas em nome de tantas ideologias, tantas igualdades, não, se eu falar sobre isso com meu filho, eu vou perder o meu filho. Você já perdeu o seu filho, se você não falar sobre isso com ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque teu filho vai para o inferno, se você não ensinar as palavras deste livro. É melhor que seu filho chore amargamente hoje, do que chore a eternidade no inferno.
É melhor que seu filho olhe para você hoje e fale: Deus, pai, você é muito radical. Mãe, você é muito radical. Por que eu não posso trazer a minha namorada para dormir comigo na minha casa? É porque o livro não autoriza isso, meu filho. O livro não abençoa isso. O nosso Deus não abençoa isso. Pai, por que a nossa vida é tão sem graça, pai? Você podia ser rico, pai. Olha, se você fosse como fulano de tal, você podia ser rico e a gente podia estar vivendo uma vida. Meu filho, mas o livro diz que eu devo ser fiel ao Senhor, eu devo ser honesto. Então nos meus negócios, filho, eu vou ser honesto. Eu não vou caminhar sobre a doutrina de Jericó. Eu não vou edificar sobre os escombros de Jericó. Eu vou edificar a minha vida financeira sobre as palavras deste livro. Josias, olhando o livro, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Ele clamou diante de Deus. Ele se arrependeu pelo seu pecado, mas também se arrependeu pelo pecado da nação. E logo depois que ele se arrepende pelo pecado, ele diz: por favor, vão atrás de um profeta. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque só um coração arrependido quer ouvir a voz profética neste tempo. Um coração obstinado não quer ouvir profetas. Um coração obstinado recusa a palavra profética. Por quê? Porque toda mente culpada acaba rejeitando o confronto da palavra de Deus, achando que isso é uma indireta do pregador. Mas eu vou dizer para você que isso aqui não é uma indireta do pregador, é uma direta que vem do céu. Enquanto você não se arrepender, enquanto o seu coração não for rasgado diante de Deus, a tua vida espiritual está correndo risco, e a vida dos teus descendentes, os teus filhos, precisam ser edificados sobre a palavra e também sobre o teu testemunho. Não é indireta, meu irmão, é direta para o teu coração, é direto do céu que Deus está falando. É tempo de se arrepender, é tempo de mudar de atitude. A longanimidade de Deus chega um momento que termina. Para de brincar com Deus. Para de brincar com Deus. Um dia em Jericó, outro dia em Jerusalém, sábado em Jericó, domingo em Jerusalém. Para de brincar com Deus. Você faz parte da genealogia de Jesus. Você já foi tirado de Jericó, mas você pode decidir ficar lá. Você pode decidir voltar. E se você decidir voltar, querido, Deus não tem parte contigo. Deus não tem compromisso contigo. Se você decidir voltar, Deus não tem compromisso contigo. Porque a aliança dele contigo jamais se quebrará, mas a sua aliança com ele se quebra. Porque Deus não contende para sempre com o homem. Deus não vai contender para sempre com você. Ele não contendeu para sempre com Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus queria mandar as 10 pragas. Não, muito pelo contrário. Pelo coração de Faraó ser endurecido é que Deus enviou as 10 pragas. Deus poderia tirar o povo de Israel no primeiro dia. Não precisava nem permissão de Faraó, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Mas até com Faraó ele foi longânimo. Até com Faraó ele foi longânimo. Ele não queria matar os primogênitos do Egito. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas Deus nunca quis matar os primogênitos do Egito. Mas o coração obstinado de um rei fez com que todas as famílias do Egito ficassem de luto e perdessem o seu filho mais velho. Faraó pagou para ver, e El pagou para ver. E você vai pagar para ver? Josias, ele toma aquele livro e ele manda chamar o profeta. E vem a profeta Hulda. Me ajuda aí, Vanessa, por favor. Veja se é a profeta Hulda. Está lá no meu iPad. É a Hulda. E vem a profeta Hulda. Achei interessante, falei: Deus, no meio de tudo aquilo, por que uma profeta? Porque não tinha um homem lá, né?
Aí Deus falou, não foi Raabe que saiu de Jericó? Era a Uda que cuidava do guarda-roupa, gente. Olha, ela era estilista. Ela era estilista. E aí a profeta Uda chega para Josias e fala: verdadeiramente a minha ira está acesa contra este povo. Eu vou castigar este povo, sim. Mas por conta do seu coração, Josias, por conta do seu arrependimento, Josias, eu não destruirei o povo enquanto você e seus descendentes viver. Que palavra profética você quer receber nessa noite? Por conta do seu arrependimento, você e sua geração, e até 1000 gerações serão abençoadas, ou por conta da sua obstinação em reconstruir a cidade de Jericó, você vai perder o seu filho primogênito e o seu filho mais novo. Qual a palavra profética você quer receber hoje? Porque a palavra profética, ela não é um míssil teleguiado. Assim como a palavra de maldição não é um míssil teleguiado, a palavra profética não é também um míssil teleguiado que pega alguns e outros não. É comum a gente vir para uma celebração e dizer assim: Deus, queria tanto que um profeta viesse falar diretamente para mim, uma palavra específica para mim. Quando o Senhor fala especificamente, então eu creio que foi Deus quem falou. Quantas vezes já desci do altar e pessoas chegam e falam assim: pastora, Deus não falou nada com você a meu respeito? Não tem uma palavra específica para mim? Ô, queridinho do papai, Deus falou 1h10 e você não ouviu o pai falando? Você acha que o pai agora vai entregar uma palavra, um míssil teleguiado para você? Pastora, mas como funciona as palavras específicas? Sim, funciona a palavra específica. Deus tem palavra específica, mas é para dar direção, é para te levar para o alvo, não é para te levar para o arrependimento, não é para realinhar os teus caminhos. O que realinha os teus caminhos é a palavra do livro. É a palavra do livro. Se você não obedece a palavra do livro, você vai obedecer uma palavra específica. A lei e os profetas. Ai, quando vem uma palavra específica, aí sim eu me quebrando, aí Deus lembrou-se de mim. Meu irmão, você faz parte dos pensamentos de Deus diariamente. Diariamente Ele pensa em você. Diariamente Ele está enviando os anjos para cuidar de você. Diariamente Ele está guardando a sua vida. Mesmo quando você está andando por caminhos tortuosos, Ele está lá com a sua longanimidade e o seu braço está lá estendido para que você se lembre dele. Deus está falando com você nessa noite. Agora, o que você vai fazer com isso? Josias chamou o povo para o arrependimento. O povo se arrependeu e ele disse: sabe o que? Nós vamos preparar a maior Páscoa. A maior Páscoa, a melhor Páscoa do Senhor. Nós vamos celebrar a festa que o nosso Deus declarou e decretou que fosse realizado todos os anos, a festa da Páscoa. E o povo de Israel já não estava mais celebrando Páscoa. E o povo veio para celebrar a Páscoa do Senhor. Não conte com garbo o seu tempo de desonestidade, mas mostre para os seus filhos. Desde pequenos, os nossos filhos precisam conhecer a nossa história. Era isso que o povo de Israel fazia. Foi isso que Abraão fez com Jacó. Foi isso que Jacó fez com Isaac. Foi isso que Isaac fez com os 12 filhos. E foi isso que os 12 filhos fizeram com os seus filhos. Não deixe uma lacuna geracional dentro da sua casa. Conte os feitos do Senhor na sua geração. O que Deus fez e o que Deus está fazendo. Filho, tudo isso que nós estamos vivendo é pela graça de Deus, não é pela força do meu trabalho, não é pela minha inteligência, não é pela minha honestidade, mas é pela força do Senhor. Plante, edifique no coração dos seus filhos as palavras do livro da lei, mas também as palavras
do livro da sua vida. Do livro da sua vida. Não só o que Deus fez na vida de Josué, do que Deus fez na vida de Josias, mas do que Deus fez na vida do Patrick, do Migmar, do Saulo, do Manolo, da Inês, das mulheres que aqui estão, que são as Raabes que Deus tirou de Jericó e que seus maridos ainda não caminham em Jerusalém. Mas conte para os seus filhos, conte para os seus netos a história do livro da sua vida. Escreva no coração deles a história deste livro também. E com certeza você vai estar edificando os seus filhos no fundamento da palavra de Deus.